bem, gente. Salmo 91. Nós entramos na semana passada no Salmo 90. Trata-se aqui do livro 4º, lembrando que o livro de Salmos, ele é dividido em 5 livros. Os salmos eram os cânticos, né? Eram composições, logicamente inspiradas por Deus, dos salmistas. Temos aqui diversos deles, temos Davi, temos Jedutum, temos os filhos de Coré, tem um grupo dos levitas, uma grande parte, temos até um salmo de Moisés, tivemos um salmo de Etã, que era um sábio lá dos dias de Salomão. Enfim, o livro de Salmos é esse livro, assim, bem diversificado na sua autoria. O Salmo 91 é um salmo que não tem um autor determinado, não temos um autor assim estabelecido, é autoria desconhecida. Mas alguns estudiosos, por conta daquilo que ele traz, das palavras que ele traz, das situações de livramentos que ele menciona, alguns chegam a defender que poderia ter sido também escrito por Moisés, tendo em vista alguns livramentos assim que parecem lembrar aquilo que foi feito lá na saída do Egito. Mas isso não é seguro, não é uma fonte segura, então por conta de não termos um autor determinado escrito, a gente fica aqui na mesma, seguimos aqui a ideia, um autor que não é conhecido. Muito bem, aqui a partir do verso 1, nós vemos aqui neste salmo, um salmo que é muito querido talvez, pela aspiração que o homem tem por segurança, por proteção, e aí nós vamos ver alguma coisa sobre este salmo. Vamos ler aqui a partir do verso 1, o salmista escreve: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Então, vemos aqui o início do salmista aqui, ele tendo aqui em mente, né, passar para o povo, ou para aqueles que eram os leitores, aqueles que iam cantar, uma proposta de quê? De que eles entendessem que viver à sombra do Altíssimo, andar na presença de Deus, é o que vai trazer segurança. Nós vemos que esse salmo é visto por muitos, inclusive, como se fosse um talismã. Era comum antigamente, e até hoje deve ser em algumas casas, o povo deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. E a ideia para muitos é que isso traz alguma proteção para aquela casa, traz alguma segurança para aquela casa. Então, eu me lembro de ter visto em algumas casas, inclusive a Bíblia já estava envelhecida no Salmo 91, porque há muito tempo, quem sabe há anos, ela ficava ali aberta exclusivamente no Salmo 91. Então, há algumas crendices, algumas superstições que envolvem aqui o Salmo 91. De qualquer modo, ela é um salmo extraordinário no que se refere à segurança que nós podemos ter em Deus. Mas a leitura desse salmo, como de toda a Escritura, requer assim uma boa hermenêutica. Hermenêutica é uma interpretação, são as regras de interpretação. Quando alguém vai estudar, por exemplo, fazer direito, então ele tem uma boa hermenêutica. Para quê? Para ele interpretar adequadamente as leis, ou ele saber interpretar as leis. Assim também a Bíblia, nós precisamos conhecer essas regras de hermenêutica, as regras que nos ajudam a compreender a palavra de Deus. Uma das regras, por exemplo, é que aquilo que eu leio aqui num texto da Bíblia, esse princípio que está aqui nesse verso, num verso, por exemplo, para que eu possa confiar plenamente na minha interpretação, eu tenho que ver outros textos que confirmam que a minha interpretação está correta. Se eu tiver uma interpretação de um texto que em nenhum ponto mais da Bíblia aquilo se confirme, principalmente se é uma ideia meio mais complicada, eu preciso ter cuidado.
Então, existem regras de hermenêutica. Por exemplo, uma regra de hermenêutica é eu não tentar interpretar, tirar uma doutrina de um versículo exclusivamente. Eu posso me equivocar. A boa regra, eu tenho que ler um contexto anterior, posterior, para entender o que aquilo que eu estou lendo de fato quer me dizer. E muitas vezes, tentando forçar o texto, alguém lê um versículo apenas, mas a sua interpretação vem completamente destoada de todo o restante. Então, isso mostra que não houve uma boa hermenêutica. Então, para a gente entender esse salmo também, alguns pontos dele, é importante a gente ter uma boa interpretação aqui do texto. O salmista ele inicia o cântico destacando não uma pessoa em particular, como às vezes a gente pode pensar, mas a condição que qualquer pessoa pode vivenciar. Tanto é que ele começa dizendo o que habita. Qualquer pessoa, ele quer dizer, que habita no esconderijo do Altíssimo, e sem dúvida ele quer dizer o que com isso? Que habita próximo de Deus, que se abriga em Deus, que tem Deus como seu objeto de segurança, né? Hoje em dia a gente não pensa em esconderijo, mas num período de guerra, numa condição de guerra, no Oriente Médio tem lá os bunkers, né? Bunkers o que é? É um esconderijo, é um lugar onde as pessoas ali se guardam, se protegem. Geralmente é um lugar bem com a parede diferenciada, que ofereça uma segurança. As pessoas têm às vezes um desses até dentro do apartamento, naquela região do Oriente Médio onde as guerras são mais comuns. Então, quando o salmista fala o esconderijo do Altíssimo, ele fala num contexto desse, né? As pessoas precisavam ter um lugar de fuga, um lugar de segurança. Então, aquele que se abriga, né, na presença de Deus e descansa à sombra do Onipotente, aí ele vem dizendo as palavras. Então, ele começa colocando aqui essa condição, que qualquer pessoa pode viver, o que habita no esconderijo do Altíssimo, o que caminha na presença de Deus. Portanto, não basta deixar uma Bíblia aberta e eu não viver de fato uma vida com Deus, eu não ter essa comunhão com o Senhor como devia. Então, se trata de uma condição disponível que é concedida para qualquer pessoa desfrutar. É como se o salmista convocasse todos os homens dizendo: venham experimentar algo diferente, se aproximem de Deus, né? Façam morada na sua presença, descansem na sua sombra e lhe declare: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Como se fosse um convite, como se fosse um testemunho. Olha, aquele que habita na presença de Deus, esse tem segurança. E ele vem a partir daí descrevendo os benefícios deste que busca abrigo na presença de Deus, né? Nos versos 3 a 8 ele vai descrevendo: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Então ele traz umas palavras que se nós formos interpretá-las literalmente, esse é o ponto, a gente vai começar a viver alguns conflitos, né? Alguns conflitos. Então ele fala aqui os benefícios dessa confiança de caminhar na presença de Deus, né? Então aqui no verso 3 ele fala: te livrará do laço do passarinheiro. Para nós isso, o que isso significa? A gente entende o que ele quer dizer, mas a gente não vive essa realidade do campo, né? Do pássaro que era apanhado com um laço, né? Com uma armadilha para ele.
Então, ele te livrará do laço do passarinheiro, das ciladas e da peste perniciosa. Por isso que alguns vão apontando, às vezes, para uma situação, digamos, no deserto, quando por conta do pecado vinha a peste sobre o povo, vinha a mortandade. Então, por isso que alguns chegam a defender que seria um salmo de Moisés. Mas no verso 4, por exemplo, ele fala de proteção, né? Cobrir-se-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguros. Então ele vai descrevendo figuras para que o povo entenda a segurança, o benefício que tem estar no esconderijo do Altíssimo. Tem um cuidado especial também. Aqui nos versos 7 diz lá, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Então ele vai descrevendo coisas que fogem assim ao dia a dia do ser humano, coisas que nós não convivemos, experiências que nós talvez não estaremos vivendo literalmente. Tenha um cuidado especial também com eles, somente com os teus olhos, diz o verso 8, contemplarás, ou seja, as coisas vão acontecer ao teu lado, ao teu redor, mas você não vai ser atingido. Então imagina a gente na época da pandemia, que todo mundo estava preocupado, e a pessoa se apegar literalmente a essas palavras, vai dizer, não, quem ao meu lado, perto de mim, qualquer um pode ser atingido, mas eu não. Então, se for interpretar literalmente o Salmo, a gente vai digamos, abusar da sorte, vai abusar da situação. Por quê? Porque eu acredito que eu sou um protegido de Deus, né? Lá naqueles cultos africanos, lá, aqueles que seguem os cultos africanos, diz assim, tem o corpo fechado, né? Ou seja, comigo não vai acontecer. Então, eles acham que esses infortúnios, esses acidentes ou incidentes não vai atingi-los. E aqui o salmista, ele vai por um caminho semelhante a esse, né? Que ele não vai ser atingido, vão cair quem está do lado, mas ele não vai ser atingido. Ele somente contemplará com os olhos, né? E verá o castigo dos ímpios. Segundo o salmista, esses cuidados são desfrutados por todo aquele que habita. Lembra que a ideia dele é o que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse experimenta esses cuidados, né? É o que habita. Ele torna a frisar isso no versículo 9. Pois disseste, isso está lá no verso 2, ele repete no verso 9. Pois disseste, ou seja, por que você vai ser protegido? Por que vai cair 10.000 à tua direita, ou tantos à tua esquerda, e você não vai ser atingido? Porque você disse, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Então ele trabalha com essa ideia, é um salmo que exalta, que destaca a proteção de Deus, a segurança que nós podemos ter em Deus. E é por isso que é um salmo que foi tão usado, e é tão usado ainda por muitos, nesse sentido um pouco meio místico, supersticioso, de que esse salmo vai me proteger. Tinha pessoas, inclusive, que tomavam esse salmo, escreviam, colocava no papel e guardava na carteira, como se diz, é o meu talismã, né? Tem um nome isso, meu amuleto, né? Estou protegido. E a interpretação vai dentro dessa linha. Essas palavras podem até chamar a atenção para nós, por exemplo, alguns anos atrás, hoje ainda existe muito, mas era mais divulgada a teologia da prosperidade. Ou teologia chamada da confissão de fé positiva. Quando essa teologia chegou, e chegou com mais força, era mais forte antigamente, então, para muitos cristãos, muitas igrejas que adotaram essa teologia, eles defendiam mais ou menos para eles, esse Salmo 91 era o salmo que eles tomavam como base para defender esse aspecto. De quê? De que o crente tem uma proteção especial de Deus. Nós não negamos essa proteção especial,
mas não nesse sentido literal, como eles interpretavam partes como essa da Escritura. A gente vai avançar um pouco mais nessa ideia. Então, segundo essa teologia, segundo seus defensores, o crente experimenta uma superproteção de Deus, né? Mesmo nessa terra, ele é mais do que um próspero. Esse crente é um sucesso. Por quê? Porque ele é um filho de Deus. E essa ideia, havia um investimento muito grande nessa ideia. Então, dentro dessa teologia, o crente não ficaria doente. Por quê? Porque o Senhor vai livrar ele da peste perniciosa, da mortandade que assola ao meio-dia. Ele vai ser alguém que ele vai ver as pessoas sofrendo consequências, sofrendo situações ao lado dele, mas ele está protegido. Dentro dessa visão, inclusive a questão de remédios, né? Conhecemos pessoas aí, né? Me lembro isso foi fato, a filha do Pelé, né? Ainda moça nova, ela teve um câncer muito, muito forte. E ela frequentava uma igreja em que a orientação dos líderes para ela foi: você não confia em Deus? Para de tomar remédio. Então, tudo isso agravou ainda mais a situação dela. Por quê? Por causa de aplicar literalmente essa ideia dessa proteção, essa ideia de que nós não vamos passar por essas situações porque nós somos cristãos, somos filhos de Deus. Aí eles pegam textos, por exemplo, aí entra a hermenêutica, vão lá para o texto lá de Isaías 53, onde diz que ele tomou as nossas iniquidades. Aí eles vêm defender, está vendo? Jesus levou suas iniquidades, aliás, suas enfermidades, tomou as enfermidades sobre si. O que eles diziam? Você não tem que ficar doente. Aí quando a pessoa ficava doente, qual era a explicação? Bom, então você não tem fé. Não, mas eu tenho fé. Então você está em pecado. Então não tinha como fugir, porque a ideia era que se era um cristão, se era um crente, ele não podia ficar doente. Por conta de quê? Dessa interpretação de textos como estes. Ou seja, você não vai ser atingido. Se eu fui atingido, algum problema tem. Ou é a minha falta de fé, ou eu estou em pecado. Então, tudo isso por conta dessa interpretação que se tirava desses textos das Escrituras. Só que o mesmo texto lá de Isaías, onde diz não pode ficar doente porque ele tomou as enfermidades. Mas logo adiante também diz o mesmo capítulo 53 de Isaías, diz que ele levou sobre si as nossas iniquidades. Então eu também não posso pecar, então tanto não posso adoecer, como eu também não posso pecar. Então não tem saída. É uma interpretação espúria, falsa, equivocada. Então nós temos que ler esses textos com a compreensão moderada, com discernimento, com prudência. Então nós vemos que essa teologia da prosperidade se utilizava de interpretações de textos como esses. Conforme essa teologia, o fiel que goza de plena comunhão com Deus, ele é poupado de doenças, de insucessos, é bem-sucedido em tudo que ele empreende, é ensinado que ele deve ser o patrão e não o empregado, e coisas do tipo. Por quê? Porque ele é um filho de Deus. Então, tudo isso veio com essas interpretações comprometidas. Se a gente aplicar literalmente a nossa vida, as palavras desse salmo, nós vamos acabar concordando que deveria ser assim mesmo, se eu interpretar literalmente, como está escrito. Mas essa visão era uma visão mais do Antigo Testamento. Né? O povo de Deus, por exemplo, eles se achavam especiais. Eles achavam que eles tinham uma proteção diferenciada por Deus. Quando Jesus, por exemplo, falou sobre o problema dos fariseus, o que eles responderam? Nós somos filhos de Abraão.
Somos filhos de Abraão. Quem disse que nós fomos escravos? Então, havia na visão do Antigo Testamento, do povo, esse contexto de superioridade, que encontrou eco em teologias como essa que nós falamos. Por isso que é necessário a gente aplicar essas regras de hermenêutica para interpretar corretamente as palavras deste salmo. Se a gente for aplicar a palavra desses salmos, assim literalmente, como nós vamos entender o sofrimento dos apóstolos, por exemplo, né? Lá em 1 Coríntios, só para nós entendermos essa questão de interpretar, que vai ser poupado o cristão de tudo, 1 Coríntios 4, 11 a 13, 1 Coríntios, capítulo 4, 11 a 13, vejam a situação dos apóstolos. Paulo que escreve: até a presente hora sofremos fome e nudez, aliás, fome e sede e nudez. Somos esbofeteados, não temos morada certa e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Como aplicar essa interpretação de que eu habito no esconderijo do Altíssimo, então eu sou um sucesso? Como aplicar a vida dos apóstolos, por exemplo? Será que eles não tinham fé? Será que eles estavam em pecado, como querem justificar ou não os defensores da teologia da prosperidade? Se isso fosse verdade, João Batista não teria sido decapitado, e sim Herodias. Por que João Batista? João Batista foi decapitado. Herodias ficou com a cabeça no lugar dela. Herodes teria caído ao fio da espada, e não Tiago. Ora, quem ia cair ao fio da espada era o Herodes, e não Tiago. O imperador teria sido morto, e não Paulo. O imperador morria. Paulo não. Paulo é o que habita no esconderijo do Altíssimo. Os ímpios ficariam doentes, e crentes não ficariam. Crentes como Timóteo, como Trófimo, não ficariam. No entanto, Paulo, quando escreve a Timóteo, aqui na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 23, da primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo escreve o seguinte a Timóteo, 5, 23. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Timóteo ficava doente, e pelo jeito ficava doente frequentemente, das tuas frequentes enfermidades. Que teologia da prosperidade é essa? Como que o crente não fica doente? Aqui ainda na carta de Paulo, segunda carta, capítulo 4, versículo 20, segunda carta de Paulo, capítulo 4, 20, Paulo diz assim, ele está se despedindo do povo: Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. O que houve? Paulo não tinha fé para curar Trófimo? Trófimo não era um cristão? Cadê? Como que ele caiu aqui? Se vai cair só a gente que está do lado dele, e não ele. Como que ele ficou doente, foi deixado lá por conta disso? Tudo isso sem falar no sofrimento do próprio Filho de Deus, que é o maior exemplo para nós. Então, nós interpretarmos um salmo como o 91, tentar interpretar ele de forma literal, nós vamos ter problemas. Por isso nós temos que interpretar a Bíblia como um todo. A ideia que eu tiro de uma situação aqui, essa mesma ideia tem que se repetir no todo da Bíblia, senão ela não é confiável. Logo, nós precisamos dessa interpretação. Os versos 11 e 12, por exemplo, deste salmo, diz assim, né? Primeiro ele diz lá no versículo 10, nenhum mal te sucederá. Olha,
Todo crente quer ser esse, nenhum mal vai me acontecer. Desemprego, doença, cair da moto, que o coitado do pastor Jair caiu. Nenhum mal te sucederá. Como interpretar isso literalmente? Fala, Vanusa. Exatamente, né? O povo era exortado à obediência, para que eles não sofressem situações, para que eles não sofressem as pragas que os egípcios sofreram, né? Então, havia promessas condicionais, né? Promessas condicionais. Mas não tem como você pegar textos como esses e literalmente aplicar, você vai ficar complicado. Você abre lá em Marcos 15, por exemplo, Marcos 16, você vê Jesus falando, e aqueles que creem em mim, tomarão veneno, pisarão... O que Jesus estava dizendo? Que isso é para todos nós? Se ele disse que isso é para todos nós, temos um problema. Agora, se eu interpretar que algumas palavras ele estava falando diretamente ali para os seus discípulos, os apóstolos, aí é diferente. Aí você vê Paulo sendo mordido por uma serpente e todo mundo lá naquela ilha de Malta esperava que ele caísse e ele continuou vivo. Aí é diferente. Então nós temos que interpretar textos como esses de uma forma adequada, obedecendo às regras de interpretação. Os textos, por exemplo, aqui os versos 11 e 12, diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Puxa, quem não quer? Os anjos vão me guardar. Então, só que aqui, aí a gente vê a interpretação como vai. Só que aqui a gente já vê uma citação referente a Jesus. Durante a tentação, né, Satanás usou esse texto para dizer, olha, atira-te daqui abaixo, porque aos anjos foi ordenado a teu respeito que te guardem. Mas aqui não está dizendo que é para mim, que é para mim, o leitor, que isso aqui, eu vou reivindicar isso de Deus. Por isso que algumas igrejas falam, não, você tem que determinar, porque está escrito, você tem que exigir. O que eu vou exigir de Deus? E estou exigindo equivocadamente, porque não é isso que a Bíblia está dizendo aqui no texto. Aí então interpreta direito a coisa, interpreta direito o texto. Então nós vemos, tanto é que algumas Bíblias têm aí, depois dos versos 11 e 12, tem lá às vezes uma citação de Mateus 4:6, que era na tentação, e de Lucas 4:10 e 11, que também é o texto que se refere à tentação, referindo-se aqui a essa questão sobre Jesus. E é interessante que aqui se trata aqui de uma pessoa, de uma figura. Dará ordens a respeito de vocês? Não, a teu respeito. É alguém. No caso, Satanás sabia. Você, Jesus. É a ti que foi dado ordem aos anjos a teu respeito, né, para que te guardem, que te sustentem nas suas mãos. Então, interpretar isso e pegar para mim, achar, e quando eu cair, falar, Senhor, o Senhor falhou comigo, porque olha aqui, está dizendo que os teus anjos... Não, aqui não está dizendo para você. Então, essa é a interpretação. Então, interpretar o texto de forma literal vai acabar trazendo para nós uma compreensão equivocada daquilo que de fato o salmista pretende transmitir.
Mas ao buscar a compreensão do texto também, nós deduzimos que dentro de um entendimento moderado, não literal, muitos dos cuidados aqui expressos para com o que habita na esconderijo do Altíssimo realmente se diz respeito a nós cristãos. Realmente diz respeito a nós. Nós nos sentimos muitas vezes protegidos. Não nessa interpretação literal que alguns querem trazer por interesse, porque isso é bom, de fato, isso é sensacional você não tropeçar, se você, qualquer coisa, o Senhor vai te guardar, mas numa interpretação moderada, nós somos guardados por Deus. Nós temos um cuidado, de fato, especial de Deus. Mas as promessas da segurança plena, da vida sem tropeços, só na eternidade, só no céu. É isso, né? E aí, onde que está o especial? O crente que vive essa realidade, ele consegue, independente dessas circunstâncias, exultar em Deus, que é o que o Abacuque fala, olha, ainda que nada, eu exulto, todavia eu exalto o Senhor, exulto na presença do Senhor. Por quê? Porque é esse algo de especial que tem nessa relação com ele se sente. O crente sente esta segurança. O crente sente essa proteção. Ele se sente especial para Deus, ainda que ele não mereça, ainda que a condição física não ajude, independente disso, ele se sente especial para Deus. Então é algo que realmente o que habita no esconderijo do Altíssimo, né, e descansa à sombra do Onipotente, realmente ele desfruta de algo de especial na sua comunhão com Deus, sem aplicar literalmente os passos que diz aqui. Os versos seguintes, né, trata sem dúvida de um consolo para todos nós, né? Aqui no verso, lembrando ainda que aqui no verso 13, é mais um texto que também se refere a quem? Aos discípulos, né? Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Isso está lá em Lucas 10, 19, só para a gente entender que há contextos especiais da Bíblia, Lucas 10, 19. Vemos aqui que ele está se referindo aqui, Lucas 10, verso 19. Lembrando que ele está tratando aqui naquele momento em que os discípulos voltam, daquela grande comissão, que eles voltam exultantes porque eles viveram aquela experiência extraordinária de ver os demônios se submetendo à voz deles. Eles exercendo autoridade sobre os demônios, eles voltaram extasiados com isso. E aí no verso 19 diz assim, e aí é uma condição especial, Jesus deu para eles, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Eu não posso pegar isso daqui e para mim, é uma palavra que Jesus está dizendo naquele momento para os seus discípulos, para aqueles que estavam ali, obedecendo a Ele, sendo enviados com essa missão especial. Então, e isso está onde? Está nesse salmo que muitos querem tomar para si cada palavra de benefício que ele fala, que ele prega. Os versos seguintes é um consolo, aí sim para todo crente, né? A gente percebe isto. Aí ele fala no verso 14, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Então demonstra esse cuidado especial da parte de Deus, esse cuidado de um modo especial, mas de um modo especial também, aqueles que se apegam com Ele, porque a mim se apegou.
Irmãos, nós somos apegados a muitas coisas. Somos. Pessoas, situações, status, somos apegados a muitas coisas. Mas aqui ele diz, porque a mim se apegou com amor, a um cuidado especial eu livrarei. Então nem sempre, mesmo nós cristãos que vimos a igreja, tudo mais, de fato somos apegados com Deus. Esse apego é uma palavra interessante, né? Que ela dá esse significado, você é apegado a Ele, ou seja, alguma coisa que você não quer que tire de você, que você não quer se separar, você é apegado. E nem sempre nós temos esse apego com Deus. Nem sempre nós vivemos nesse apego com Deus. Deus vive nesse apego com a gente. Mas a gente vive apegado a tantas outras coisas. E às vezes Deus é apenas mais um dos objetos, por assim dizer, que nós estamos apegados. Então, aqui ele diz, porque a mim se apegou. Agora é como que Deus falando, né? Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Duas situações aqui, ao que habita aqui no esconderijo. Ele se apegou a Deus com amor, né? E conhece o nome de Deus. Esse conhece é uma palavra, lá no grego era traduzido por gnosko. Gnosko, esse vem de agnóstico, é contra o conhecimento, mas gnosko é conhecer. Essa palavra é um conhecimento que indica a intimidade, né? Quando você abre Mateus, diz assim sobre José e Maria: José não conheceu Maria até que nasceu Jesus. O que ele quer dizer com conhecer? Intimidade. Até que nasceu Jesus. Então, essa relação com Deus aqui, que ele está dizendo que desfruta desse cuidado especial, é também aqueles que de um modo especial se aproximam de Deus, com esse apego, com esse conhecimento que envolve intimidade. Então ele desfruta disso. Ele começa dizendo, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo. E ele continua sobre esse, né? Ele me invocará, né? Ele me invocará e eu lhe responderei. Vai me invocar, ele vai me buscar. Invocarei o nome do Senhor, vou buscar o nome do Senhor. Há um esforço, há um empenho nisto. A esses também ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então aqui, nesse cuidado especial, há livramento, né? Porque se apegou com ele, há livramento. Porque conhece o seu nome, a salvação. Eu pô-lo-ei a salvo, diz lá o texto. E ainda essa busca de Deus envolve aqui o que Deus diz, eu vou responder a ele. Eu vou atentar para com aquilo que ele está aflito, que ele está angustiado, me invocará e eu lhe responderei, ou seja, vou chamar e eu vou dizer, estou aqui. E acrescenta ainda aqui, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo, que tudo está ligado àquele primeiro verso, né? Ele diz aqui no verso 16, saciá-lo-ei com longevidade, vou dar uma vida longa, né? E lhe mostrarei a minha salvação. Então, bênçãos especiais, mas não podemos interpretá-las literalmente, né? Senão todo crente vai viver muito tempo, todo crente, a gente sabe que não é isto. Mas vai dar a longevidade. Agora, se nós interpretarmos isto com respeito à vida eterna, com respeito aos benefícios espirituais, aí tudo vai se aplicar. Aí sim nós podemos aplicar essas coisas à nossa vida. A segurança,
a proteção, não vai haver mais mal, não vai haver mais tristeza, nem dor, nem enfermidades. Aí acabou. Mas enquanto nesta vida, nós estamos sujeitos a isso. E interpretar esse salmo, temos que fazer estas distinções. Ok, irmãos? Alguma pergunta?